Pare tudo o que você está fazendo agora. Eu sei que existe algo dentro de você que está inquieto, algo que não se conforma com a vida que você está vivendo. Talvez você acorde todos os dias com aquela sensação de que deveria estar em outro lugar, fazendo algo diferente, sendo alguém maior do que a versão que o espelho mostra todas as manhãs. Você sente que está perdido, que o chão sumiu debaixo dos seus pés, que cada decisão parece errada e cada caminho parece levar a lugar nenhum. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de tudo. Estar perdido não é o seu problema. O seu problema é acreditar que estar perdido significa que você fracassou. Os maiores homens e mulheres que já caminharam sobre esta terra passaram por esse exato momento em que você está agora. Eles sentiram o mesmo vazio, a mesma confusão, o mesmo desespero silencioso que corrói por dentro, sem que ninguém ao redor perceba. A diferença entre eles e as pessoas comuns não foi talento, não foi sorte, não foi dinheiro. Foi uma decisão. Uma única decisão que mudou absolutamente tudo. E essa decisão está disponível para você neste exato segundo. Se este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu coração aqui embaixo. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única mensagem muda a trajetória de uma vida inteira. Escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. A escuridão que antecede toda grande transformação. Existe um fenômeno que poucos compreendem e que quase ninguém tem coragem de falar abertamente. Antes de qualquer grande transformação na vida de um ser humano, existe um período de escuridão absoluta. Não estou falando de uma metáfora bonita para enfeitar discurso motivacional. Estou falando de um processo real, documentado, vivido por todos aqueles que alcançaram algo extraordinário. Essa escuridão tem um propósito que a maioria das pessoas não consegue enxergar enquanto está dentro dela. Ela funciona como um filtro que separa aqueles que realmente querem mudar daqueles que apenas desejam que as coisas fossem diferentes. Quando você estuda a vida dos grandes realizadores da história, percebe um padrão que se repete com uma precisão quase assustadora. Antes da descoberta que mudou o mundo, houve anos de fracasso. Antes da empresa que revolucionou um mercado, houve falências e portas fechadas na cara. Antes do livro que transformou milhões de vidas, houve manuscritos rejeitados e noites de dúvida profunda. Esse padrão não é coincidência. É o funcionamento de uma lei que governa o crescimento humano. A escuridão que você sente agora não é punição. Ela é preparação. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos vendeu a ideia de que o caminho para o sucesso é uma linha reta ascendente, que basta querer, visualizar e as coisas vão acontecer magicamente sem dor, sem perda, sem confusão. Essa é a maior mentira já contada para uma geração inteira. O caminho verdadeiro parece mais com um eletrocardiograma. Sobe, desce, despenca, volta a subir. E o momento em que a linha parece morrer é exatamente o momento que antecede o maior salto. Pense na semente que é plantada na terra. Ela precisa ser coberta pela escuridão total. Precisa ser pressionada pelo peso do solo acima dela. Precisa lidar com a umidade, com a ausência de luz, com o silêncio absoluto. Se a semente tivesse consciência, ela acreditaria que foi enterrada para morrer. Mas não foi. Ela foi plantada para nascer. O que está acontecendo com você agora é exatamente isso. Você não está sendo destruído, você está sendo plantado. E toda a pressão que você sente, toda a confusão que turva sua visão, todo o desconforto que tira seu sono, tudo isso é o solo fértil trabalhando para que suas raízes cresçam fortes o suficiente para sustentar a árvore que você está prestes a se tornar. A sabedoria antiga já dizia que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Aquele que sai chorando levando a semente para semear voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Essas palavras não foram escritas apenas para consolar, foram escritas para revelar um mecanismo da própria vida. A dor da semeadura é o preço da colheita abundante. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais colheu algo grandioso sem antes ter passado pelo inverno da alma.
O que eu preciso que você compreenda agora é que a escuridão que você vive não é permanente. Ela é uma estação. E como toda estação, ela vai passar. Mas só vai passar se você não desistir enquanto ela dura. A maioria das pessoas abandona o processo exatamente quando está a 3 passos da luz. Elas cavam o poço durante meses e desistem a centímetros da água. E aí passam o resto da vida acreditando que poços não têm água, quando na verdade faltou apenas mais um golpe de pá. O mapa interior que você esqueceu de consultar. Existe dentro de você um sistema de navegação que foi instalado antes mesmo de você nascer. Não estou falando de algo místico ou sobrenatural. Estou falando de algo que a ciência moderna confirmou e que os grandes pensadores sempre souberam. Cada ser humano carrega dentro de si uma bússola interna capaz de guiá-lo exatamente para onde ele precisa ir. O problema não é que essa bússola esteja quebrada. O problema é que você parou de consultá-la. Quando éramos crianças, essa bússola funcionava perfeitamente. Sabíamos do que gostávamos. Sabíamos o que nos fazia vibrar. Sabíamos instintivamente a diferença entre o que nos alimentava a alma e o que apenas nos distraía. Mas ao longo dos anos, camada após camada de expectativa externa foi colocada sobre essa bússola. Seus pais disseram o que você deveria ser. A escola disse o que você deveria estudar. A sociedade disse quanto dinheiro você deveria ganhar. Seus amigos disseram como você deveria viver. E pouco a pouco, aquela voz interior que sempre soube o caminho foi sendo sufocada pelo barulho das opiniões alheias. A grande verdade que os realizadores de todas as épocas entenderam é simples e ao mesmo tempo devastadora. Você não está perdido porque não sabe para onde ir. Você está perdido porque está tentando ir para onde os outros dizem que você deveria ir. Quando um homem vive a vida segundo os desejos alheios, ele não vive. Ele apenas existe, e existe uma diferença abismal entre existir e viver de verdade. A medicina integrativa demonstrou que o corpo humano responde fisicamente quando estamos no caminho errado. Aquela dor de cabeça constante que nenhum exame identifica a causa. Aquela tensão nos ombros que nenhuma massagem resolve definitivamente. Aquela insônia que nenhum chá consegue curar. Aquele cansaço que não passa nem depois de dormir 10 horas. Esses não são defeitos do seu corpo. São mensagens, são sinais que o seu sistema interno está enviando desesperadamente para dizer que algo está profundamente errado com a direção que você escolheu. O primeiro passo para sair do lugar onde você está não é traçar um plano de 5 anos, não é fazer uma lista de metas, não é ler mais um livro de produtividade. O primeiro passo é parar. Parar de verdade. Sentar em silêncio, desligar o telefone, fechar os olhos e fazer a pergunta que você tem medo de responder. O que eu realmente quero? Não o que meus pais querem. Não o que meu cônjuge espera. Não o que a sociedade aprova. O que eu, no centro mais profundo do meu ser, realmente quero para minha vida? Essa pergunta assusta porque a resposta quase sempre contradiz tudo o que você construiu até agora. E admitir que você investiu anos, talvez décadas, caminhando na direção errada, é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Mas esse reconhecimento honesto é o ponto de partida de toda a vida que realmente vale a pena ser vivida. Você não pode mudar de rota enquanto continuar fingindo que está satisfeito com a rota atual. A honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro ato de coragem que toda transformação genuína exige. Há uma passagem que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que isso significa na prática é que existe uma inteligência maior do que a sua mente racional operando a seu favor. Mas ela só pode guiá-lo quando você para de tentar controlar tudo com a cabeça e começa a ouvir com o coração. O mapa sempre esteve dentro de você. Só faltava silêncio para lê-lo. A armadilha da comparação que paralisa destinos. Nenhuma força neste mundo é tão eficiente em destruir o potencial humano quanto a comparação. Ela é silenciosa, constante e devastadora. Age como um veneno de ação lenta que corrompe tudo o que toca: sua autoestima, sua motivação,
sua capacidade de enxergar valor naquilo que você já conquistou. E o mais perigoso dessa armadilha é que ela se disfarça de algo útil. Você acredita que está buscando inspiração quando olha para a vida dos outros, mas na verdade está colecionando motivos para se sentir inadequado. Vivemos na era mais comparativa da história humana. Nossos antepassados se comparavam com, no máximo, algumas dezenas de pessoas ao longo de toda a vida. Vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Hoje, em menos de 10 minutos rolando uma tela, você se compara com milhares de pessoas de todo o planeta. E não se compara com a versão real delas. Se compara com a versão editada, filtrada, curada, produzida para parecer perfeita. Você está medindo sua vida real contra a ficção cuidadosamente construída de outras pessoas. E depois se pergunta por que sente que está ficando para trás. O que a maioria não entende é que cada ser humano está em um capítulo diferente de uma história completamente diferente. Comparar-se com outra pessoa é como comparar o primeiro capítulo do seu livro com o capítulo 20 do livro de outra pessoa. Não faz o menor sentido. Aquela pessoa que parece estar tão à frente de você pode ter começado 10 anos antes. Pode ter tido acesso a recursos que você nunca teve. Pode ter recebido apoio que você jamais conheceu. Ou pode simplesmente estar em uma jornada completamente diferente da sua, com propósitos diferentes, talentos diferentes, tempos diferentes. A grande sabedoria que liberta o ser humano dessa prisão é compreender que o único parâmetro válido de comparação é você mesmo. Quem você era ontem comparado com quem você está se tornando hoje. Quais medos você enfrentou esta semana que na semana passada te paralisavam? Quais limites você expandiu este mês que no mês passado pareciam intransponíveis? Essa é a única competição que faz sentido. Essa é a única corrida que vale a pena correr. Quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro, algo extraordinário acontece. A energia que você desperdiçava com inveja, com ciúme, com ressentimento, com aquela sensação corrosiva de injustiça, toda essa energia se transforma em combustível para a sua própria caminhada. Você para de querer a vida dos outros e começa a construir a sua. Você para de imitar o caminho alheio e começa a trilhar o seu próprio, que é único, irrepetível e impossível de ser copiado por qualquer outra pessoa no universo. Os grandes pensadores sempre enfatizaram que todo ser humano possui um talento único, uma combinação singular de habilidades, experiências e perspectivas que ninguém mais possui. Quando você desperdiça seu tempo tentando ser uma cópia de outra pessoa, o mundo perde a única versão original de você que jamais existirá. Ninguém pode ser melhor sendo você do que você mesmo. E ninguém pode ocupar o espaço que foi reservado para você neste mundo, porque esse espaço foi moldado exatamente no formato da sua singularidade. Cada vez que você olha para a conquista de outra pessoa e sente aquela pontada de inadequação, saiba que isso não é a realidade falando com você. É a mentira da comparação fazendo seu trabalho sujo. A realidade é que você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, para se tornar exatamente quem você nasceu para ser. E nenhuma linha do tempo alheia pode apressar ou atrasar o seu processo, porque o seu processo é exclusivamente seu. O poder oculto das decisões que ninguém vê. A maioria das pessoas acredita que as grandes mudanças na vida acontecem em momentos espetaculares. Uma promoção inesperada, um encontro providencial, uma oportunidade que cai do céu. Mas isso é uma ilusão completa. As grandes mudanças na vida acontecem nas decisões silenciosas, invisíveis, que ninguém aplaude e ninguém testemunha. Acontecem às 5 da manhã, quando o despertador toca e tudo dentro de você implora para ficar na cama. Mas algo mais forte faz você levantar. Acontecem à noite, quando todos estão se divertindo e você escolhe trabalhar no seu projeto em silêncio. Acontecem naquele segundo em que alguém oferece o caminho fácil e algo dentro de você recusa, mesmo sem saber explicar por quê. Existe uma lei que governa a construção de destinos extraordinários.
Ela não aparece em nenhum livro de autoajuda superficial, porque não é glamourosa, não é emocionante e não rende títulos chamativos. Essa lei diz simplesmente que você é a soma das decisões que toma quando ninguém está olhando. Não as decisões públicas que você toma sob os holofotes, as decisões privadas, íntimas, aquelas que acontecem entre você e sua própria consciência, longe de qualquer plateia. Pense na sua vida como uma enorme embarcação navegando em mar aberto. Uma pequena alteração de 1 grau no leme parece insignificante nos primeiros metros. Você mal percebe a diferença, mas mantenha esse desvio de 1 grau ao longo de milhares de quilômetros, e você chegará a um continente completamente diferente do destino original. É exatamente assim que as pequenas decisões diárias funcionam. Cada escolha aparentemente insignificante está alterando o curso da sua vida em uma direção que só se torna visível quando olhamos para trás, meses ou anos depois. A decisão de ler 10 páginas por dia parece ridícula quando comparada com a montanha de conhecimento que você sente que precisa adquirir. Mas 10 páginas por dia se transformam em 30 livros por ano. Em 10 anos, 300 livros. 300 livros fazem de você uma das pessoas mais bem informadas em qualquer ambiente que você frequentar. A decisão de guardar uma pequena quantia todo mês parece inútil diante das suas contas a pagar, mas aquela quantia, multiplicada pelo tempo e pelos juros compostos, se transforma em liberdade financeira décadas à frente. A decisão de treinar seu corpo 30 minutos por dia parece insuficiente quando você olha para os atletas nas redes sociais. Mas 30 minutos diários ao longo de anos constroem um corpo saudável, uma mente resiliente e uma energia vital que a maioria das pessoas perde antes dos 40. O segredo que os grandes realizadores guardam não é uma fórmula mágica, é uma disciplina quase monástica nas decisões microscópicas do cotidiano. Eles entenderam que o extraordinário é sempre construído por uma coleção de atos ordinários repetidos com consistência inabalável. Não existe glamour na repetição, não existe emoção na constância, mas existe poder. Um poder tão imenso que é capaz de transformar o mais improvável dos destinos em algo que o mundo inteiro para observar com espanto. E aqui está a parte mais difícil dessa verdade. Ninguém vai reconhecer você enquanto está no processo. Ninguém vai aplaudir suas manhãs silenciosas de trabalho. Ninguém vai celebrar suas noites de estudo quando poderia estar se divertindo. Ninguém vai admirar suas recusas ao caminho fácil. Esse reconhecimento só vem depois, quando os resultados falam por si mesmos. E quando ele vem, as pessoas chamam de sorte, de talento natural, de privilégio, porque elas não viram os milhares de decisões invisíveis que construíram aquele resultado. Elas só viram o prédio pronto. Nunca viram a fundação sendo cavada no silêncio. O inimigo que mora dentro da sua própria mente. Se eu pedisse para você listar os maiores obstáculos entre você e a vida que deseja, provavelmente você mencionaria falta de dinheiro, falta de tempo, falta de oportunidade, falta de contatos, talvez até falta de talento. E cada uma dessas respostas estaria completamente errada. O maior obstáculo entre você e tudo aquilo que você sonha não está fora de você. Ele está dentro da sua cabeça. Ele é o diálogo interno que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sussurrando palavras que você nunca permitiria que outra pessoa dissesse para você. Você já parou para ouvir conscientemente o que diz para si mesmo ao longo do dia? Já prestou atenção nos pensamentos que surgem automaticamente quando você pensa em tentar algo novo? Eles dizem coisas como: você não é bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo para alguém como você. Quem você pensa que é para querer isso? Você vai tentar e vai fracassar e todo mundo vai rir de você. Esses pensamentos parecem seus, parecem verdadeiros, parecem uma análise objetiva da realidade. Mas não são nada disso. São programações antigas gravadas no seu subconsciente, por experiências do passado, que não têm mais nenhum poder sobre o seu presente, a menos que você continue dando esse poder a elas. A neurociência moderna revelou algo que muda completamente a forma como entendemos o potencial humano.
O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você repete mentalmente que é incapaz, seu cérebro cria conexões neurais que reforçam essa incapacidade. Quando você revive mentalmente um fracasso passado, seu corpo libera os mesmos hormônios de estresse como se o fracasso estivesse acontecendo naquele exato momento. Você literalmente está se prejudicando biologicamente com seus próprios pensamentos. Mas o contrário também é verdadeiro. E aqui está o poder transformador dessa descoberta. Quando você conscientemente escolhe alimentar pensamentos de capacidade, de merecimento, de possibilidade, seu cérebro começa a criar novas conexões neurais que sustentam essa nova identidade. Não estou falando de repetir frases positivas vazias no espelho como um robô sem convicção. Estou falando de um processo deliberado e consistente de reconstruir a narrativa interna que define quem você acredita que é. Os grandes estudiosos do comportamento humano descobriram que a mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não julga o que é plantado nela. Se você planta medo, ela produz medo em abundância. Se você planta dúvida, ela multiplica a dúvida até que você fique completamente paralisado. Mas se você planta fé, se planta convicção, se planta uma imagem clara e detalhada daquilo que deseja se tornar, ela trabalha incansavelmente dia e noite para transformar aquela imagem em realidade. A mente subconsciente não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Ela simplesmente aceita o que recebe com mais intensidade e frequência e trabalha para manifestá-lo. É por isso que duas pessoas podem ter exatamente as mesmas condições externas e resultados completamente opostos. Uma prospera e a outra afunda. A diferença nunca está nas circunstâncias. Está sempre no diálogo interno. Está sempre na conversa privada que cada uma tem consigo mesma quando ninguém está ouvindo. Seus pensamentos criam suas emoções. Suas emoções criam suas ações. Suas ações criam seus resultados. E seus resultados criam sua realidade. A corrente começa lá no topo, nos pensamentos. Mude os pensamentos e, inevitavelmente, toda a corrente muda junto. Há uma verdade antiga que diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E isso não é apenas filosofia. É o mecanismo fundamental que governa a experiência humana. Você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que acredita. E aquilo que você acredita é determinado pelos pensamentos que você escolhe nutrir repetidamente. A batalha pelo seu futuro não está acontecendo lá fora. Ela está acontecendo agora mesmo, dentro da sua mente. E você é o único que pode decidir quem vence. A coragem de queimar os barcos e não ter plano B. Existe um momento na vida de toda pessoa que deseja algo verdadeiramente grande, em que ela precisa tomar uma decisão que apavora até a medula dos ossos. É o momento de queimar os barcos, de eliminar toda e qualquer possibilidade de recuo, de olhar para o abismo entre onde está e onde quer chegar e saltar sem rede de segurança, sem garantias, sem a menor certeza de que vai dar certo. Esse momento separa para sempre aqueles que sonham daqueles que realizam. A história está repleta de exemplos desse princípio em ação. Quando certos conquistadores chegaram a terras desconhecidas, a primeira ordem que deram foi destruir os navios. Parece loucura, parece irresponsabilidade, parece suicídio estratégico. Mas há uma genialidade brutal nesse ato. Quando não existe possibilidade de voltar, toda a energia que seria dividida entre avançar e recuar se concentra inteiramente em uma única direção, para frente. A mente humana funciona com uma potência completamente diferente quando sabe que não há alternativa. Quando o plano B não existe, o plano A recebe 100% da sua capacidade mental, emocional e física. O problema com a maioria das pessoas não é falta de desejo, é excesso de opções de fuga. Elas querem um negócio próprio, mas mantêm o emprego que odeiam como rede de segurança. Querem a vida saudável, mas guardam os velhos hábitos como consolo para os dias difíceis. Querem o relacionamento pleno, mas mantêm portas abertas para alternativas caso o investimento emocional não compense. Essa divisão de energia é a assassina silenciosa de todos os sonhos que jamais foram realizados.
Você não pode dar 100% de si para algo enquanto guarda 30% de si para o caso de não funcionar. A grande ironia da segurança é que ela é a coisa mais perigosa que existe para quem quer uma vida extraordinária. A busca por segurança mantém você exatamente onde está. Ela congela seus passos, amortece sua audácia e transforma sua vida em uma repetição previsível de dias idênticos. A verdadeira segurança não vem de ter um plano de recuo. Vem de desenvolver em si mesmo a capacidade de enfrentar qualquer situação que surgir no caminho. Vem de confiar que você é forte o suficiente, inteligente o suficiente, resiliente o suficiente para se reconstruir quantas vezes for necessário. Quando os grandes pensadores falavam sobre o poder da decisão definitiva, eles não estavam sendo dramáticos. Estavam descrevendo um mecanismo real que qualquer pessoa pode ativar. Quando você toma uma decisão irrevogável, sem portas dos fundos, sem saídas de emergência, algo acontece dentro de você que não pode ser explicado em termos puramente lógicos. Forças que estavam adormecidas se despertam. Recursos que você não sabia que tinha se manifestam. Pessoas que podem ajudá-lo surgem de lugares inesperados. Oportunidades que pareciam impossíveis se materializam como se estivessem esperando apenas pela sua decisão para se revelarem. Isso não é pensamento mágico. É a consequência natural de uma mente que eliminou todas as distrações e se alinhou completamente com um único propósito. Quando não há divisão interna, quando cada célula do seu corpo vibra na mesma frequência de intenção, você se torna uma força da natureza. Imparável não porque não sente medo, mas porque decidiu que o medo não será mais o comandante das suas ações. Pergunte-se agora: quais barcos você está mantendo no porto? Quais planos de fuga você está alimentando que estão sabotando sua chance de alcançar algo extraordinário? Quais meias decisões você está tomando que garantem meios resultados? O momento de queimar os barcos é agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não no ano que vem. Agora. Porque cada dia que você passa dividido entre avançar e recuar é um dia que o destino reservado para você fica mais distante. O tempo é a moeda que você gasta sem perceber. De todas as mentiras que contamos para nós mesmos, a mais perigosa e a mais repetida é uma frase de apenas 4 palavras. Eu ainda tenho tempo. Essa frase parece inofensiva, parece até sábia, como se demonstrasse paciência e maturidade. Mas ela é a maior sabotadora de destinos que já existiu. Porque enquanto você acredita que ainda tem tempo, você trata o tempo como se ele fosse infinito. E ele não é. Ele é a única coisa nesta vida que uma vez gasta não pode ser recuperada de forma alguma. Você pode perder dinheiro e ganhar de volta. Pode perder saúde e recuperá-la em muitos casos. Pode perder relacionamentos e construir novos. Mas quando perde uma hora, um dia, um ano, essa perda é absoluta, irreversível, definitiva. Não existe banco de tempo onde você possa fazer um empréstimo. Não existe investimento que faça o tempo render mais do que ele naturalmente oferece. Cada segundo que passa é um segundo que morreu para sempre. E a forma como você escolheu gastar esse segundo definiu se ele foi um investimento ou um desperdício. A saúde do corpo humano está diretamente ligada à forma como utilizamos nosso tempo. Profissionais respeitados da área médica demonstraram que o estresse crônico causado pela procrastinação e pela sensação de tempo desperdiçado gera inflamação sistêmica no corpo, compromete o sistema imunológico, acelera o envelhecimento celular e abre caminho para doenças que poderiam ter sido evitadas. Quando você adia consistentemente aquilo que sabe que precisa fazer, não está apenas prejudicando seu futuro, está literalmente adoecendo seu presente. Existe uma ilusão cognitiva que os pesquisadores chamam de viés do presente. Ela faz com que o cérebro humano valorize desproporcionalmente o prazer imediato em detrimento da recompensa futura. É por isso que parece tão fácil escolher o sofá em vez da academia, o entretenimento em vez do estudo, o conforto em vez do crescimento. Seu cérebro está programado para protegê-lo do desconforto de curto prazo, mesmo que isso signifique comprometer completamente seu bem-estar de longo prazo. E a única forma de superar essa programação
É através da consciência deliberada de que cada momento desperdiçado é irrecuperável. As pessoas mais realizadas que já viveram compartilhavam uma característica que raramente é mencionada: uma consciência aguda da mortalidade. Elas não viviam com medo da morte. Elas viviam com a certeza de que o tempo era limitado e que cada minuto desperdiçado era um roubo contra si mesmas. Essa consciência não as tornava ansiosas. As tornava intensamente presentes. Cada conversa tinha peso. Cada decisão tinha propósito. Cada dia tinha intenção. Elas não deixavam para amanhã o que podia ser feito hoje, porque sabiam que o amanhã é uma promessa que a vida nunca fez para ninguém. Eu preciso que você faça um exercício agora mesmo. Pegue a sua idade atual e subtraia ela de 80. Se você tem 30 anos, restam 50. Se tem 40, restam 40. Se tem 50, restam 30. Agora pegue esse número e multiplique por 365. O resultado é o número aproximado de dias que você ainda tem. Olhe para esse número. Sinta o peso dele. Não é infinito, não é? Na verdade, é assustadoramente finito. Cada dia que passa, esse número diminui em 1. E ele nunca, jamais, em circunstância alguma, volta a aumentar. A pergunta que separa vidas extraordinárias de vidas medíocres não é o que eu quero fazer um dia. É o que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta. O tempo não espera você se sentir pronto, não espera as condições perfeitas, não espera seu medo ir embora. Ele simplesmente passa. E quando ele passa, leva consigo todas as oportunidades que você não aproveitou, todas as palavras que não disse, todos os riscos que não correu, todas as versões de você que nunca chegaram a existir. A decisão que separa quem você é de quem você nasceu para ser. Tudo o que foi dito até aqui converge para este único ponto. Toda a escuridão, toda a confusão, toda a dor que você sente agora, tudo isso existe para conduzi-lo a este momento exato de decisão. Não uma decisão qualquer, superficial, temporária. A decisão que divide a sua história em antes e depois. A decisão que transforma a direção inteira da sua existência com a força de um raio que parte o céu noturno ao meio. Essa decisão não é sobre o que fazer. É sobre quem ser. Porque quando você decide quem vai ser, o que fazer se torna óbvio. Quando você decide que é uma pessoa saudável, não precisa mais se motivar para ir à academia. Vai naturalmente, porque é isso que pessoas saudáveis fazem. Quando decide que é uma pessoa de conhecimento, não precisa se forçar a estudar. Estuda porque faz parte de quem você é. Quando decide que é uma pessoa próspera, não precisa correr atrás de dinheiro com desespero. O dinheiro vem como consequência natural das ações que uma pessoa próspera toma todos os dias. O erro fundamental que mantém milhões de pessoas presas em vidas que não desejam é tentar mudar os resultados sem mudar a identidade. Elas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, pensando os mesmos pensamentos, sendo a mesma pessoa. Isso é a própria definição de insanidade aplicada à vida real. Você não consegue produzir frutos de maçã plantando sementes de espinho. A mudança precisa acontecer na raiz, na identidade, na resposta à pergunta fundamental: quem eu sou? E aqui está a revelação mais poderosa de todas. Você tem o direito de escolher quem é. Sua identidade não é um dado fixo, gravado em pedra no dia do seu nascimento. Ela é uma construção diária, feita de decisões repetidas até que se tornem hábitos, e de hábitos repetidos até que se tornem caráter. Cada dia, ao acordar, você tem a oportunidade de decidir novamente quem vai ser nas próximas 24 horas. E quando você decide consistentemente pela mesma identidade elevada, dia após dia, semana após semana, mês após mês, a transformação se torna inevitável. Aqueles que dedicaram suas vidas a estudar o sucesso humano concluíram que toda conquista começa na mente antes de se manifestar no mundo material. Primeiro você se torna internamente aquilo que deseja ser externamente. Primeiro a mudança acontece no invisível.
Depois ela transborda para o visível. É por isso que pessoas que tentam mudar de fora para dentro sempre fracassam. Elas mudam o emprego, mudam a cidade, mudam o relacionamento, mudam o visual, mas continuam carregando a mesma identidade antiga dentro de si. E, inevitavelmente, onde quer que vão, a vida antiga as alcança, porque a vida exterior é sempre um reflexo fiel da vida interior. A Escritura Sagrada declara: "Eis que faço novas todas as coisas." Essa promessa não é apenas espiritual. É um princípio de transformação que se aplica a cada dimensão da experiência humana. Você pode ser feito novo. Não importa quantos anos desperdiçou. Não importa quantas vezes fracassou. Não importa quão fundo você afundou. A capacidade de renascimento está codificada na própria essência do que significa ser humano. Cada amanhecer é literalmente uma nova chance. Cada respiração é uma oportunidade de recomeço. E a decisão de recomeçar está sempre, sem exceção, a exatamente uma escolha de distância. Então eu pergunto diretamente a você que está ouvindo estas palavras: qual vai ser? Vai continuar sendo a pessoa que reclama, que adia, que se conforma, que se compara, que se sabota, que vive no modo automático enquanto os melhores anos escapam entre os dedos? Ou vai decidir agora, neste segundo, que algo mudou? Que a pessoa que começou a ouvir esta mensagem não é a mesma que está terminando de ouvi-la? Que hoje é o dia em que você olha nos olhos do seu próprio reflexo e diz: chega, chega de viver pela metade. Chega de sonhar acordado. Chega de ser menos do que eu nasci para ser. Essa decisão não precisa ser perfeita. Não precisa ser completa. Não precisa ter todos os detalhes resolvidos. Ela só precisa ser real. E uma decisão real se prova pelo que acontece nos próximos 5 minutos depois que você a toma. Não nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 minutos. O que você vai fazer nos próximos 5 minutos que prova que algo mudou dentro de você? Essa é a única pergunta que importa agora. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, se alguma palavra acendeu uma chama que há muito tempo estava apagada, então faça algo por você e por alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se neste canal para que mais mensagens como esta cheguem até você. Deixe seu coração aqui embaixo como um pacto silencioso consigo mesmo de que hoje algo mudou. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes, o gesto mais poderoso que podemos fazer por alguém é dizer: assista isso. Foi feito para você. Você não está perdido. Você está sendo redirecionado. E o caminho que se abre diante de você agora é maior, mais luminoso e mais extraordinário do que qualquer coisa que você deixou para trás. Acredite nisso, porque a vida que você merece já começou a se mover em sua direção no exato instante em que você decidiu que era hora de mudar.